Transitividade verbal. Predicação verbal. Mesma coisa. Aula de número 8. Veremos hoje como o verbo se classifica de forma sintática, digamos assim. Bom, pessoal, para falar em predicação verbal, eu vou relembrar vocês aqui do que a gente já viu. Nós vimos o sujeito, tipos de sujeito e núcleo do sujeito. Tá aqui, né, deste lado. Vamos agora para o outro lado, falando do predicado. Como o sujeito tem núcleo, a gente viu qual é o núcleo do sujeito, o predicado terá um núcleo também. O núcleo do predicado é o verbo. Temos o sujeito, tudo aquilo que não é sujeito é predicado, já vimos isso. E o verbo, ele é o núcleo do predicado. E este verbo vai definir o tipo de predicado. Para isso eu preciso classificar esse verbo aqui de forma sintática, pode-se dizer assim. Os tipos de predicado que nós temos na língua portuguesa são esses aqui: predicado nominal, predicado verbal e o predicado verbo nominal. Para que a gente possa classificar dessas três formas, eu preciso saber que tipo de verbo eu tenho ali. Nós vimos lá na classificação das palavras a classificação morfológica do verbo. E aí a gente viu que o verbo é a palavra que exprime uma ação, um estado, um fenômeno da natureza. Olha os exemplos: comprar, estar e trovejar. Comprar é um verbo de ação, estar é um verbo de estado e trovejar é um verbo fenômeno da natureza. A gente vai agora, nesta aula, fazer a classificação sintática do verbo, pode-se dizer assim, é um outro tipo de classificação. A predicação verbal, na verdade, é a relação que se estabelece entre o sujeito e o verbo, tá? Mais precisamente entre o verbo e os seus complementos, aquilo que vem depois, uma vez que a gente está tratando aqui do predicado. Eu tenho o verbo ali, comprou, o verbo estar e o verbo trovejar. Bom, qual é essa relação que é o que vem depois do verbo? Se eu digo para vocês Maria comprou, já falei, eu chego aqui do nada e digo para vocês Maria comprou. Vocês vão ficar esperando o quê? Pois bem, tá ali, livros, agora sim. Por quê? Porque esse verbo, ele necessita de complemento. A palavra livros, que é o complemento, ou seja, eu tenho um verbo de ação, comprar, e a ação aqui ela transita. Eu coloquei a seta para lá para que vocês vejam que esse termo que aparece depois está ligado ao verbo, é um termo integrante, conforme a gente vai ver futuramente. Já aqui embaixo, prestem atenção que a seta vai se virar para Maria. Por quê? Porque o que vem depois deste verbo, a palavra cansada, se refere a Maria, não mais ao verbo como aqui. Aqui é uma característica de Maria, uma característica do sujeito. Eu tenho um verbo de estado que me diz como ela está, cansada. Ele apenas liga uma característica do sujeito ao sujeito. Outro tipo de verbo. E o trovejar, que é um verbo intransitivo. Por si só, ele me diz tudo. Trovejou. Vocês vão entender. Trovejou aqui em algum momento. O que eu posso colocar depois do verbo intransitivo sempre é um termo adverbial. Eu poderia dizer à noite, mas não é um complemento, como aqui também não está ligando nada. Ele, por si só, passa a informação. Só vou dizer quando. Depois do verbo intransitivo, eu posso dizer quando. À noite. Que é um verbo fenômeno da natureza que não transita para lugar nenhum. Por si só, me passa a informação, tá, pessoal? Isso é muito importante de vocês saberem. Basicamente, a predicação verbal é isso. Claro, mas eu tenho que classificar. Eu tenho aqui um verbo de ação, um verbo de estado e um verbo fenômeno da natureza. E aí eu vou dizer que esse verbo é transitivo direto, que esse aqui é o verbo de ligação e esse aqui é um verbo intransitivo. É o que a gente começa a fazer agora. Os verbos se dividem em termos sintáticos em verbos de estado e verbos significativos. Os de estado, também chamados de ligação, porque ligam a característica do sujeito ao sujeito. Tá lá, ó, Maria está cansada, como eu falei, ele apenas liga. É um verbo de estado, um verbo de ligação, mesma coisa. E os significativos são os verbos de ação, que podem ser uma ação que transita ou uma ação que não transita. Ó, aqui transita para livros e aqui não transita, é intransitivo. Esses são os de ação. Mas, obviamente, a gente vai ver cada um deles começando pelos de estado, que são esses aqui. E surge a primeira tarefa de vocês em análise sintática, decorar esses verbos, sim. Vocês vão ter que decorar isso aqui, não tem jeito. Os verbos de ligação. Ser, estar, permanecer, continuar, tornar, ficar, parecer, andar, viver, virar. Esses aqui, pelo menos esses aqui, vocês vão ter que decorar. São verbos que apenas ligam o sujeito a uma característica dele, pessoal. Tá aqui, ó, vários exemplos, não precisa
eu falar todos, mas percebo que o que vem depois destes verbos é só uma característica do sujeito. O computador é novo, novo é uma característica do computador, que é o sujeito. José está feliz, feliz é uma característica de José, que é o sujeito. Cansado é uma característica de Maria. O verbo só está ligando uma característica do sujeito ao sujeito. Claro que são exemplos simples, depois a gente vai ver exemplos mais complexos, mas para que vocês entendam o processo. Esse é o chamado verbo de estado, verbo de ligação, no quadro para vocês. E os verbos significativos, que daí tem os intransitivos, que não transitam para lugar nenhum, e os transitivos. No caso dos transitivos, teremos os diretos, indiretos, direto e indireto. Ó, classificação sintática do verbo. Essas letras aqui, pessoal, é muito importante que vocês já tenham em mente elas, tá? VL, verbo de ligação, VI, verbo intransitivo, VTD, verbo transitivo direto, VTI, verbo transitivo indireto e VT, verbo transitivo direto e indireto, as duas coisas. Mas é bom que vocês já se acostumem com essas letras para que a gente possa seguir adiante. Não é muito difícil, por isso que eu já fiz uma aula só para predicação verbal. Vamos lá ver agora os intransitivos. Tá ali, VI. Exprime uma ideia completa. O gato miava, vocês sabem que ele miou. O balão subiu, vocês sabem que ele subiu. O cão desapareceu. Aqui tem até o ponto. Por que eu não coloquei ponto aqui? Para explicar para vocês que depois de um verbo intransitivo, ele não precisa de complemento nenhum. Eu vou colocar um termo, vocês não podem confundir com objeto indireto. Por quê? Porque vai ser um termo adverbial. Daí a importância de se saber o advérbio. Lembra que a gente viu lá em morfologia, classificação das palavras, classificamos o advérbio, locuções adverbiais. Vocês têm que saber, para que vocês possam saber o que é um verbo intransitivo. Ó, eu vou colocar ali o gato miava calmamente, modo, como ele miava. O balão subiu, eu posso colocar ali muito, intensidade. Mas não há necessidade, só estou dizendo aqui o modo e a intensidade de como o balão subiu muito. E o cão desapareceu, ponto, não precisa também dizer informação. Depois de um verbo intransitivo, ou vem uma expressão adverbial, ou não vem nada, no caso da terceira opção ali. Então isso é importante vocês saberem. Os transitivos, eles não têm sentido completo, eles exigem um complemento. E vão ser esses aqui, ó, os diretos, indiretos, diretos e indiretos. E aí eu vou ter essa classificação, ó. O verbo transitivo direto, ele exige um complemento sem preposição. O vento de ontem derrubou. Tá, derrubou, vocês sabem, vocês vão perguntar o quê? O poste. Esse verbo transitivo direto transita, agora foi para lá, para o objeto dele, que é o poste, objeto direto. Então o verbo transitivo direto, ele vai exigir um objeto direto, como está aqui, OD, objeto direto, tá? Que a gente vai ver que é um termo integrante. A gente vai ver futuramente, a gente vai acostumando, vai introduzindo as ideias aos poucos. E o verbo transitivo indireto, que é VTI ali, ó, exige complemento com preposição. Os jogadores necessitam. Vocês vão me perguntar, de que, professor? Verbo transitivo indireto, de um apoio. Perceba que eu tenho aqui o D, que é uma preposição, é um artigo e apoio é o núcleo do objeto direto, um substantivo, vai ser um substantivo. Isso tudo é objeto indireto. Vocês têm que identificar aqui a preposição, ó. No direto não tem, eu tenho um artigo e o substantivo. Já no indireto tem a presença da preposição ali. Por isso que a gente estuda a classificação das palavras primeiro, para que vocês reconheçam uma preposição, que não são tantas assim. Vocês têm que perceber que aquela preposição está ali entre, né, o verbo e iniciando aqui o objeto indireto. É diferente do direto, aqui é o indireto. E o verbo transitivo direto e indireto, que é esse aqui, ó. Percebo que eu vou falar aqui, a loja enviou cartas. Nesse caso aqui, como está aqui ponto, eu posso classificar como transitivo direto. Porém, eu resolvi colocar mais alguma coisa ali. E quando eu coloco, ele já se transforma em transitivo direto e indireto, porque quem envia alguma coisa, objeto direto, a alguém. Objeto indireto, ó, a todas as clientes. Percebo que o a é a preposição, aqui é o pronome, e aqui tem um artigo e aqui tem um substantivo, que é o núcleo do objeto indireto nesse caso. Você tem que perceber aquela preposição. Quem envia, só assim ele está transitivo direto. Mas coloquei assim, ele já vira verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque quem envia alguma coisa, objeto direto, a alguém, objeto indireto. Isso também é importante de vocês perceberem. Percebo que entre o transitivo direto e aqui o objeto direto não tem preposição, já aqui tem a preposição a. Então tem que reconhecer essa preposição, com certeza, para que vocês não confundam as coisas, gente. Atenção, muito importante. Ah, gravei o verbo transitivo direto. Não, é o contexto que vai me dizer. Entra na interpretação de textos. O carro virou rapidamente. Rapidamente é um termo adverbial. Só estou dizendo o modo como ele virou, rapidamente. Agora,
Olha aqui embaixo, é o mesmo verbo, eu coloquei de cores diferentes. Aqui ele é intransitivo. O carro virou, eu coloquei rapidamente. Depois, o modo. Quando eu digo o motorista virou o carro à direita, opa, tem o carro aqui. Ó, ele virou o carro. Agora eu sei que ele virou no sentido de direção aqui. É um verbo transitivo direto, é o mesmo verbo que se transforma no verbo transitivo direto, porque tem o carro que é o objeto direto. À direita é uma expressão adverbial, para onde ele foi. E aqui é o objeto direto, o carro. E aqui já tem meu chefe virou uma fera, se transformou. Uma fera é uma característica de meu chefe. Eu já tenho o verbo de ligação. Então, não é só gravar o verbo, tem que ver o contexto e como ele se apresenta no texto. Mais exemplos que é importante. O aluno falou, você sabe que ele falou, verbo intransitivo, é como ele está ali. O aluno falou bobagem, quem fala falou alguma coisa, agora bobagem, agora é verbo transitivo direto, bobagem do objeto direto. O aluno falou bobagens ao professor, quem fala alguma coisa a alguém, agora já é verbo transitivo direto e indireto, é o mesmo verbo. Bastante atenção, que é o contexto, como ele se apresenta na frase, que vai me dizer que tipo de verbo que é, tá? Resumo, pessoal, isso aqui já tem que estar na cabeça de vocês. Claro, é uma aula para que vocês iniciem um assunto. Porque a gente vai começar a falar muito disso agora, e até o final do curso a gente vai falar bastante, de modo que vocês vão decorar e vão aprender, entender o processo, tá, gente? Isso aqui já tem que estar na cabeça de vocês. São os tipos de verbo, predicação verbal, para que a gente possa seguir adiante. Fica aqui aquele meu pedido para você que ainda não me ajudou. Como que você pode me ajudar? De graça, sem pagar nada. Curtindo, compartilhando, me seguindo nas redes sociais, dando joinha nos vídeos, comentando, fazendo o que você puder fazer de graça, mas faça, porque eu preciso da sua ajuda, é muito importante. Se você quiser ajudar financeiramente, tem como se tornar membro, comprar um dos meus cursos ou enviar um Pix, cuja chave está aqui na descrição do vídeo. Você pode me ajudar de forma financeira, tá bom? Eu agradeço de coração. Bons estudos!